Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de janeiro. O Rio Grande em Movimento está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Estragos na agricultura gaúcha. Prefeitos das cidades atingidas pelas fortes chuvas vão a Brasília em busca de recursos. Polícia realiza apreensões em presídio gaúcho após vídeo em que detentos realizam comemoração dentro da cadeia. Futebol. Você acompanha aqui na RDC TV os preparativos da dupla Grenal para a segunda rodada do Gauchão 2019. O Rio Grande em Movimento está no ar. Nesta terça-feira, uma comitiva da Federação dos Trabalhadores da Região da Agricultura no Rio Grande do Sul, junto com prefeitos de municípios que foram afetados nos últimos dias pelas chuvas que atingiram o estado, vão a Brasília encontrar a ministra da Agricultura. Eles devem falar sobre tratativas de recuperação das lavouras que foram destruídas com as chuvas. A produção de cereais no estado representa 70% do que é colhido no Brasil. 3 setores, o da soja, arroz e também o do leite, foram os mais afetados com as chuvas intensas que atingiram a região da fronteira oeste e Campanha. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul ainda não divulgou um balanço oficial sobre o número dos prejuízos por conta das chuvas. Mas somando esse problema com as dificuldades que os setores já enfrentam, a situação daqui para frente será de muito trabalho para a agricultura gaúcha. Essas duas culturas já vinham com problemas nos outros anos, né? Com problema de preço, com custo alto e com preço baixo. E aí agora, com a chuva, vai diminuir a produção do produtor, o produtor vai ter perda e os custos ele vai estar arcando com esse custo, né? Então, normalmente, quando dá uma chuva, como deu agora, e que a chuva é demais, ele acaba o produtor, no que sobra da produção, ele tendo que botar mais produto, mais adubo, mais adubação, mais ureia, e isso eleva o custo e esse produtor arca com essa despesa. Para falar sobre as tratativas de recuperação dos locais atingidos, membros da federação e prefeitos de cidades prejudicadas vão a Brasília nesta terça-feira conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tem aí propriedades que a casa foi abaixo, que perdeu, né, com que o telhado caiu e que precisa ser recuperado. A outra questão é a própria nas vilas das cidades, a questão de cestas básicas para essas pessoas que estão com dificuldade até de alimentação. E para os produtores, ainda a gente está levantando os prejuízos que estão sendo feitos, que cada dia se agrava, né? A cada semana que vem chuva novamente, ela acaba prejudicando. Então, aí tem os financiamentos, né, que nós temos que trabalhar, recursos para que esse produtor possa viabilizar e melhorar a produção que vai sobrar e também as dívidas que esses produtores têm que ser reestruturados. A FETAG deve divulgar nos próximos dias o balanço das perdas nas lavouras afetadas. E uma boa notícia é que a chuva deu uma trégua, né? A terça-feira iniciou ensolarada aqui em Porto Alegre, também em grande parte do estado, mas a instabilidade ainda toma conta de algumas regiões ao longo do dia. Vamos conferir então como é que ficam as temperaturas nas demais regiões. Aqui na capital amanhecemos com 21 graus e chegaremos aos 33 hoje, o tempo fica bom. Em Capão da Canoa, no litoral, máximas de 28 graus, com pancadas de chuva. Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, amanhecemos com 16 graus, mas as temperaturas vão chegar aos 26, também com instabilidade. Em Erechim, no norte, mínimas de 17, as máximas chegam aos 29 graus, também com chuva. Em Cruz Alta, as mínimas foram de 21 graus e as máximas chegam aos 30, também com instabilidade. Na madrugada desta terça-feira, um grupo de ações especiais da SUSEP e Superintendência dos Serviços Penitenciários realizou uma operação no Presídio Estadual de Lajeado. A ação aconteceu após ter circulado um vídeo nas redes sociais no qual aparecem presidiários no pátio do presídio fazendo um churrasco, tomando bebidas alcoólicas e ouvindo música. Vamos assistir esse vídeo que viralizou nas redes sociais.
Aí é que me tinha mais ou menos questão, até. Mas parece que estão se embolando que eles querem uma piscina agora aí. Aí, ó, eles querem uma piscina. Assim não tá legal ainda, eles querem uma piscina. E durante a vistoria foram apreendidos 28 celulares, carregadores, baterias, facas artesanais, drogas e mais de 20 espetos para churrascos. Um aluno da URGS foi encontrado morto dentro do campus da universidade na região central de Porto Alegre. Cássio André Kirsch, de 23 anos, era estudante de Ciências da Computação. O corpo foi encontrado após cair do prédio de engenharia na segunda-feira. Segundo informações da universidade e da Delegacia de Homicídios, a morte é investigada como suicídio até este momento. E 9 presos que fugiram do presídio regional de Passo Fundo na última semana foram recapturados neste final de semana em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar. Tudo começou quando 17 presos fugiram do presídio regional de Passo Fundo, no norte do estado, no último dia 12. Uma caminhonete foi usada para derrubar o muro da casa prisional. Após a fuga dos criminosos, uma série de roubos a residências e postos de combustíveis foram registrados entre os municípios de Erval Seco e Seberi, região noroeste do estado. Ao longo da última semana, 2 criminosos foram recapturados e outros 9 neste final de semana, durante a operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar. Mais de 100 policiais foram mobilizados. A ação da polícia tomou uma proporção ainda maior quando 2 veículos foram parados em uma barreira na BR-386, ali naquela região. Só que, na verdade, esses 2 carros não chegaram nem a parar. Eles fugiram. Dentro dos veículos estavam os fugitivos. E aí sim, iniciou uma perseguição por parte da polícia, que trabalhou constantemente até o domingo. Na sexta-feira, numa barreira policial da PRF, tentaram fugir 2 veículos. Houve troca de tiros e, na sequência, foram montadas mais barreiras e perseguidos esses assaltantes e começaram a ser presos aos poucos esses 9 indivíduos, inclusive um foragido de outro presídio. Houve troca de tiros durante a ação. Carros, armas e munições foram apreendidos. A Brigada Militar também deslocou efetivo para o norte do estado e foram montadas barreiras. Nessas barreiras foram cruzados e foram procurados esses indivíduos que inclusive adentraram matagais. Foram localizados em matos e eles estavam, inclusive, um com uma espingarda, outro com uma arma. Acreditamos que tem armas que foram deixadas no mato por parte deles e mais 2 carros roubados foram recuperados quando nós prendemos esses 9 foragidos. O cerco aos outros 6 apenados que seguem foragidos continua na região. E você segue nos acompanhando em todas as redes sociais, hein? A RDC TV está ao vivo no Facebook, o Rio Grande em Movimento pode ser assistido nesse momento e você pode deixar o seu comentário ali, a sua pergunta. A gente agora vai ter uma entrevista, então deixa ali o teu comentário, a tua pergunta para os nossos entrevistados. Também conta como é que está o tempo aí na tua cidade, tudo por ali ao vivo. A gente também está ao vivo no site e também você nos encontra nos canais 24 e 524 da NET. E agora é um momento de cultura aqui no Rio Grande em Movimento. Nós recebemos o Kraunos e a Nabirra, ou seria Ike Gomes e Simone Haslan, com Esbórnia contra a Traca. Muito bom dia, bem-vindos. Muito bom dia, muito prazer. Estamos pela primeira vez aqui nos estúdios da RDC, Lilian, contigo. Prazer é nosso. Bom, Esbórnia contra a Traca há mais de 30 anos, né? O pessoal já consegue assistir, te assistir no Tangos e Tragédias. Exato. E agora, né, vocês tiveram essa retomada. No ano passado tivemos aí os palcos lotados aqui na capital e estão voltando agora para o Teatro Bourbon Country. Exatamente. Pela primeira vez fora do Teatro São Pedro, que teria uma reforma esse ano. No fim, não houve, mas nós já estávamos em tratativas avançadas lá e tomando outros espaços da cidade também. O ano passado fizemos um concerto fantástico com a nossa gloriosa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, lá no Araújo Viana, que foi fantástico também. E agora no Teatro do Bourbon Country, sendo recebidos também pelos nossos patrocinadores, que são o Zafari, que já está há 11 anos com a gente, e a Rio Grande Seguros também, que já está há 3 anos nos dando suporte, né? E dando continuidade ao Tangos e Tragédias, agora com a Esbórnia contra a Traca.
que voltou com tudo, né? O ano passado foram mais de 3 mil pessoas, né? No Araújo Viana. No Araújo Viana, Muita sim, estava gente. lotado. Muito bom. Que Muito legal. bom. Uma hora o palco teve 150 pessoas. No No palco. no palco. No palco. Com o coro sinfônico, os convidados e o coro jovem que estará conosco também, o coro jovem da OSPA fazendo o Jungstchorales Borniani. É isso que eu ia perguntar para vocês, porque vocês têm toda aquela dinâmica, mas sempre trazem novidades, né? Então, os convidados de vocês agora, tem alguém além da orquestra? Tem o Jungstchorales Borniani, tem o professor Kampflutz, que é o grande reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia, o Cláudio Levitan, e aquela grande sapateadora que tem encantado as pessoas por onde ela passa, que é a Gabriela Castro, que faz uns números de sapateados incríveis. Vocês tiveram, sempre tem participações especiais, teve um músico português também, né, o ano passado. O ano passado teve um músico português que nós conhecemos lá no festival que nós fomos em Portugal, fomos fazer o encerramento de um grande festival internacional lá, na cidade de Águeda, e aí trouxemos eles para cá também, que são da mesma linha que a gente, e eles já eram muito influenciados pelo Tangos e Tragédias, que já tinha estado lá naquela cidade, e eles gostavam muito e guardavam muitas influências e muitas boas recordações. Nós trouxemos eles para cá, porque são da mesma linha, do teatro hiperbólico. Pois é, vocês criaram uma relação bem especial com Portugal, inclusive, né? Foi muito bom. Sim, foi muito legal. A gente teve em 3 cidades agora, voltando com a Esbórnia Contra-Traca pela primeira vez com a Ana Birra, né? Porque nós já tínhamos estado com o Tangos e Tragédias, tínhamos feito turnês no país todo, temporadas em Lisboa também. E foi muito bem recebido. As pessoas, assim, embora não seja um espetáculo tão constante como nós somos aqui, as pessoas receberam a Ana Birra lá, aplaudindo de pé, nós cantando, preparamos um fado especial para ela cantar, e quando ela cantou esse fado, eles aplaudiram de pé para nossa surpresa, porque a gente queria fazer uma gentileza, né, ali, e eles gostaram muito, então foi muito legal, assim, fortaleceu bastante o nosso projeto. E o fado, a gente fez uma interferência com uma música brasileira do Vila Lobos, então a gente fez mesmo ali a integração. Fizeram esse intercâmbio mesmo. Brasil. Então foi muito, muito emocionante para nós e para o público que foi. Que bacana, né? Essa troca não tem preço mesmo, né? Bom, eu queria saber um pouquinho dos hits, né? Porque seguimos com os mesmos hits, eu queria saber... Tem vários hits. Como a Simone era da Rádio Esmeralda, a gente trouxe algumas músicas da Rádio Esmeralda. Tem algumas músicas novas e tem alguns hits pilares do cancioneiro popular esborniano. Exatamente. A gente queria ouvir um deles agora. Vamos lá. A Padaria. A Padaria, claro. Só tem que trazer O som, temos som no teclado? som do teclado. Vamos ter que fazer uma mágica aí, então. Esborniana. Cabum, cabum, cabum. Agora acho que vai dar. Você sempre foi a luz da minha escuridão, a estrada por onde passava o meu caminhão. Forma e conteúdo que eu sempre imaginei, bochechinhas roseadas imaginei. Namoramos um pouquinho e nos demos tão bem. Na igreja diante do altar nos dissemos amém. E até hoje eu vivo com a maior alegria. Sinceramente ainda te acho uma simpatia. Juntos nós tivemos filhos, juntos tivemos dinheiro, juntos conhecemos quase todo o estrangeiro. Juntos tivemos um lar, juntos um videocassete, juntos nós tivemos 2 Del Reis e um Chevette. Agora só falta a gente abrir uma padaria, vender pão quentinho
padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. E agora só falta gente abrir uma padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, Muito bem, muito bem. Esse é apenas um dos hits, né? Também vamos ter aí Coxinha e Petralha e todos aqueles que a gente adora. Sim. Vamos fazer o convite, então, para o público, por Vamos. favor. Então, Asbórnia contra a Traca. Aqui. Ali. Asbórnia contra a Traca. Você que está aí. De 24 de quinta. 24 a 27 de janeiro. Quinta, Quinta, sexta, domingo. sábado, domingo. Temporada relâmpago, porque geralmente a gente fica um mês em cartaz. Agora vamos fazer 4 shows só. Tem que aproveitar, então. Exatamente. Ingressos. Ah, e é no Bourbon Country. No Bourbon Country. Bourbon Ingressos pelo site do Bourbon Country ou pelo uhu.com. Maravilha. Sucesso, mais uma vez. Voltem sempre aqui no programa. Muito obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Fique com a gente, participe pelo Facebook. Rio Grande Movimento está de volta. Deixa aí o teu comentário, a tua pergunta no Facebook da RDC TV. A gente está ao vivo ali. Vai na nossa live, coloca a tua pergunta. O nosso assunto agora é saúde. E vamos conversar aqui com uma especialista que já está conosco. Então, coloca ali a tua pergunta que a gente traz imediatamente aqui para ela. Já estamos aqui com a Márcia Jacobsen, que é coordenadora estadual das práticas integrativas e complementares da Secretaria Estadual da Saúde do Estado. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Márcia, foi aprovada, né, pelo Ministério da Saúde as práticas integrativas de saúde, né? Eu queria que tu iniciasse falando um pouquinho a respeito. Então, essas práticas, elas são procedimentos terapêuticos, né? Onde engloba o homem na sua dimensão não só física, mas também emocional, mental, né, energética. É uma visão diferenciada no tratamento, né, da saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela estimulou os Estados-membros, como o Brasil, né, a se ter como uma política de saúde onde tivesse essa metodologia de cuidado. Então, são técnicas terapêuticas, né, tecnologias de cuidados que fazem promoção da saúde e prevenção. Certo. Então, quantas são praticadas aqui no Estado? A gente tem ideia? Então, em 2006, acontece a Portaria 971, onde ela regulamenta 5 práticas. Acupuntura, né, termalismo, medicina antroposófica, fitoterapia e plantas medicinais também, né? E em março de 2017 foi também colocado mais 14 práticas integrativas. Em março de 2018, essa política, né, nacional de práticas integrativas ganhou mais 10. Então, aqui no Rio Grande do Sul, desde 2000... Mais 10? Mais 10 práticas integrativas. No total, são 29. Né? Tá. Então, aqui no nosso estado, a partir de 2013, também foi formulado, né, a nossa política estadual, onde também dá diretrizes para os municípios também implementarem nessas práticas no SUS. Tá certo. Eu vou lembrar, então, aqui o público que a gente está ao vivo ali no Facebook. Vai ali na nossa live e coloca a tua pergunta, que eu já estou dando uma espiadinha aqui para ver quem é que está com a gente. A gente tem aqui a Carol, a Luísa. Podem deixar, então, o comentário de vocês aqui. Se tiverem alguma pergunta também,
a gente traz aqui, o nosso assunto é saúde e também as PICs, né, que são as práticas integrativas de saúde. Aí, se você tem dúvida do que é regularizado ou não, acupuntura, a gente já citou aqui, coloca ali, então, a tua pergunta. Entre essas 10 práticas mais recentes aí que tu citaste, quais são as mais conhecidas, assim, que a gente possa citar aqui para o pessoal saber? Então, é muito adotado, assim, a aromaterapia, né? Aromaterapia no SUS, massoterapia, o próprio reiki também são técnicas já utilizadas nas UBS, né? Fitoterapia, muito utilizada. A própria acupuntura, eu acho que acho que está há mais tempo, né? Acupuntura e a fitoterapia. Fitoterapia aceita há mais tempo, acredito. É muito bem aceita pela população. Temos também yoga, também meditação, terapia comunitária também, né? Que é um atendimento com grupos. A própria homeopatia também. Homeopatia também, que é isso mais é muito bem aceita, antiga, né? Acupuntura. Entre outras também que entraram, né? A yoga entra como uma prática curativa? Como é que isso é detalhado? Como é que a gente pode saber? A yoga, ela é dita uma prática integrativa, né? Ela vem da medicina ayurvédica, né? É uma técnica que pode ser trabalhada a parte mental, a parte emocional e a parte física, com as manobras, né? Então, se temos até notas técnicas de implantação da própria yoga já na Secretaria Estadual. Temos também nota técnica da biodança e da terapia floral. Bom, eu iniciei ele te perguntando muito, né, do que foi aprovado no Ministério da Saúde, dessa política nacional. E aqui no Estado, já citaste, né, o número do que nós temos. Como é que é a política existente aqui dentro disso? Então, a nossa política, ela já foi aprovada entre 2013 e 2014, né, pela Comissão Bipartite e também pelo Conselho Estadual de Saúde. Ela está em fase de implantação nos municípios. No momento, se tem em torno de 216 municípios que já fazem alguma prática dentro do seu SUS, né? De março de 2017 a junho de 2018, se registrou em torno de 81 mil atendimentos de alguma prática integrativa dentro da rede SUS. É bastante, então, a gente está em fase ainda de implementação, né? E indo nos municípios, pela parte das coordenadorias regionais, que são 19 no Rio Grande do Sul, também dá atendimento, né, de como nortear essa implementação para os gestores e profissionais de saúde. Tem algum prazo para isso, para vocês terminarem essa implementação? Ou quanto por cento já foi alcançado? Para a gente ter uma noção. Já foi alcançado em torno de 46%. A gente ainda tem um prazo... Tem metade do caminho. É, na metade do caminho. Mas já é bastante, né? Para quem, já é bastante. Para quem luta há bastante tempo para que isso seja reconhecido. Sim, como são tecnologias de cuidado que também favorecem a economia, né, na gestão, são práticas de fácil acesso, né, são menos invasivas, né, e a população tem bastante aceitabilidade. Então, a gente tem a intenção também de propagar isso mais. Né? Para quem é leigo, né, essas práticas, elas são colocadas como um complemento ao tratamento médico tradicional, nunca apenas... É um tratamento alternativo, né? Então, a gente chama elas de atendimentos complementares, né, integrativos, né? Por conta que a gente não impede, né, nem deve, né, fazer o usuário não usar o seu tratamento médico. É um tratamento complementar. Certo. Bom, e vai ter um grande evento aqui, holístico, né? Então, todos os anos acontece, né, o Encontro Holístico Brasileiro. Esse ano vai ter o 13º, né? A Secretaria foi convidada também para participar. Inclusive, eu sou uma das organizadoras também desse encontro, né? E
o trabalho anual deste ano, né, o assunto deste ano, desse encontro, vai ser o autocuidado, né, a linha de autocuidado. Então, é um encontro que engloba ciência, saúde, né, hábitos saudáveis. Então, neste ano, eu sei que vai ter a linha do autocuidado como foco do evento. E a secretaria vai ser convidada. E a gente sabe que ano passado teve em torno de 7 mil inscritos, esteve presente muitos secretários de saúde, muitos prefeitos, né? Então, a secretaria vai estar provavelmente presente. A categoria médica, ela tem aceitado isso ou ainda é um processo que ainda está no início, ainda falta muito para a gente ver, né, um médico receitar junto ao medicamento tradicional ali um alternativo? No caminho das práticas integrativas, o que se tem também como diretriz prioritária? Né? São estudos científicos. Então, o caminho das práticas integrativas talvez aqui no programa. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o esporte para você. O João Batista Filho já está aqui com a gente para trazer as últimas novidades da dupla. Fica aí, a gente já volta. O Grande Movimento está de volta, chegou a hora do esporte aqui. Você manda a sua pergunta aí, porque a gente está ao vivo no Facebook, hein? O João Batista Filho já está aqui para trazer todas as últimas novidades. João Batista Filho, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E eu começo fazendo uma conexão aérea, mas daqui para pertinho, no CT do Grêmio, onde está Guilherme Paz, que vai nos trazer todas as últimas informações do Tricolor, que está treinando neste momento, fazendo um jogo-treino. Como é que estão as coisas por aí, Gui? Realizou um jogo-treino aqui no CT Presidente Luiz Carvalho na manhã desta terça-feira. Renato mandou ao campo o que tinha de melhor, com Júlio César no gol no lugar de Paulo Vitor, já que Paulo Vitor está jogando com um time alternativo essas primeiras rodadas de Campeonato Gaúcho. O Grêmio tinha Júlio César no gol, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Michel e Maicon, Montoya na direita, Luan centralizado, Everton na esquerda e o centroavante Jael. O Kahneman saiu mais cedo da atividade por conta de um problema na perna, ainda não foi divulgado oficialmente o que foi. Ele foi substituído pelo jovem Darlan. O Renato ficou conversando com ele pediu para continuar na atividade, mas o Renato optou para colocá-lo no vestiário para já seguir o tratamento. Renato colocou depois Felipe Viseu na função de Jael. Felipe Viseu, novo camisa 47, que é a vaga no time titular, atuou muito bem. Mas no segundo tempo foi o jovem Isaac, que fez 1-0 o Grêmio, a atividade ficou assim. Renato teve um bom teste, a equipe do Grêmio teve que trabalhar muito a bola, Cruzeiro jogou muito fechado e dando poucos espaços para o ataque tricolor. Renato agora comanda à tarde o treino do time alternativo que joga amanhã contra o Aimoré às 8h30 da noite, fora de casa. Com as informações aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, Guilherme Paz. São estratégias diferentes, né? Porque o Grêmio teve uma má notícia com o Alisson, que é uma peça importante do time titular, embora não seja necessariamente um titular. A gente viu aí que o Walter Montoya deve começar na ponta direita, na vaga do Ramiro. O Alisson espera um pouquinho, mas ele teve um rompimento no tendão, vai parar por 30 dias. O tendão aqui atrás da coxa deve ter doído uma barbaridade. Ele disse que sentiu um estalo quando estava jogando contra o Novo Hamburgo. E aí o Grêmio perde uma peça importante. São estratégias diferentes. O Renato treina os titulares e deixa os reservas jogando com mais frequência. No Internacional é um pouco diferente. Por quê? Porque mesmo com 15 dias de pré-temporada, o Odair colocou o time reserva neste primeiro momento, no final de semana, e agora muda. Vai colocar os principais jogadores, D'Alessandro, Nico Lopes e o William Potker como centroavante. Aliás, é sobre o William Potker que a gente vai falar agora. Depois de ganhar do São Luís por 1-0, o Internacional foca suas atenções no jogo contra o Pelotas, que acontece na quinta-feira, às 9h45 da noite. Realmente, né, eu não pude acompanhar o jogo do Pelotas, né, eu particularmente sei pouco sobre a equipe deles, né, mas
acredito que vá para esse jogo as pessoas, os jogadores que não foram para São Luís, né, para poder fazer a sua estreia. O time que deve ir a jogo tem Lomba no gol, Bruno na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda. Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick como volantes, Nico Lopes e D'Alessandro no meio de campo e no ataque, William Potker, ele quem comentou sobre a sua posição como centroavante. Já atuei nessa posição algumas vezes na série A, principalmente, né? Já tentei explicar algumas vezes, né, a questão da minha maneira de jogar, né, que é totalmente diferente de um centroavante fixo ali na frente, né? É um jogador mais de movimentação, mais de velocidade. O jogo contra o Pelotas é muito importante para o atacante William Potker. Ele, que desde que chegou no Inter em 2017, não conseguiu bater as expectativas dos torcedores colorados e espera ter um ano melhor em 2019 do que teve em 2018. Eu comecei o Gauchão ano passado com 4 jogos titulares, eu tinha 4 gols no Gauchão, né? Inclusive fui artilheiro do Inter, então no início de temporada, depois a gente teve a lesão, paramos novamente, voltei bem, aí teve a lesão de novo, então são coisas que aconteceu na trajetória, mas que a gente, acho que nem tudo a gente tem que pensar coisas negativas, a gente aprende com algumas coisas, né? Quando marcou o gol contra o São Luís, o zagueiro Emerson Santos sofreu um pisão de Guilherme Parede na comemoração e acabou se machucando. Potker, que está acostumado a fazer gols, também comentou que ficaria bastante irritado caso isso acontecesse com ele. Poxa, aí é um baita golaço daquele ali, o menino tinha que aproveitar o máximo possível aquele momento. Eu que faço gols aí, eu sei o quanto é especial você fazer um gol. E o Emerson que está se preocupado mais com a parte defensiva, fazer um golaço daquele ali e comemorar pouco, eu ficaria muito... Mas faz parte, né? Eu acho que, não sei se foi o Roberto ou se foi o Parede que acabou extravasando um pouco na felicidade ali, mas tudo em prol de uma vitória, então pra gente é sempre bem visto. O Potker é o centroavante dos meus sonhos? Não é. Mas ele tá aí. Custou 6,5 milhões de reais junto à Ponte Preta, mais o empréstimo do Fernando Bob com salários pagos. Então, é um cara que no total vai ter custado quase 10 milhões de reais para o Internacional. E estando aí, é importante que ele jogue. Eu confesso que prefiro ele mais na ponta direita, sendo um cara que faça aquele tradicional facão da ponta direita. Mas por ali tem o D'Alessandro e esse é quase que intocável no Inter, embora já tenha sido reserva e com o merecimento retomou sua titularidade no time colorado. Então, o Potker é o centroavante de disposição, não deve ser o titular, porque tem o Trellis, porque tem o Guerreiro chegando em abril, mas, insisto, não é dos meus sonhos, vai jogar, vamos ver no que dá. Simples assim. Tá certo, Lívia? Tá certo, JB. Muito obrigada. Amanhã a gente volta com essa semana que já começou movimentada aí, né? Com algumas retomadas aí, o pessoal estava na expectativa já. Então já temos aí uma movimentação agora nesse final de mês, para a dupla Grenal principalmente. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você não deixa de enviar a tua pergunta, hein? A gente vai falar sobre entrevistas de emprego. Vamos trazer uma especialista aqui com todas as dicas. Se você tem dúvidas, coloca ali na nossa live que a gente traz aqui a resposta para você. Já voltamos. Rio Grande Movimento de volta. A digitalização de documentos tem aumentado nos últimos anos. Inclusive, já falamos sobre isso aqui no programa. Mas a nossa reportagem foi ver como é que funciona esse processo. Vamos assistir. Digitalizar documentos hoje não é mais uma opção, mas praticamente uma necessidade em boa parte das empresas públicas e privadas. O acúmulo de papéis, além da questão ecológica, também é um problema organizacional. A simples consulta de um documento online agiliza muito mais o tempo e também aumenta a produtividade. A previsão é que até 2025 o processo de digitalização tenha um crescimento ainda mais amplo. O meio físico, ele tem uma limitação de tempo, né? Então, por mais que você tenha cuidados, ele tem uma limitação, às vezes 100 anos, 50 anos, depende do tipo de cuidado que você tem. E a gente vê muito nessa perspectiva do digital, além de proporcionar essa preservação digital, a gente também possibilita o acesso a esse conteúdo.
O Centro de Documentação e Acervo Digital de Pesquisa da URGS funciona há mais de 2 anos e tem inúmeros projetos que resgatam documentos políticos e históricos que servem de base para consulta. Por aqui, os mais variados scanners de última geração. Tem aqueles que digitalizam não apenas papéis, mas microfilmes. Entre os mais variados projetos que estão em andamento, há alguns, como um que mostra o histórico de medição, poluição e outros dados do Guaíba. A gente tem scanners especiais de grandes formatos, de microfilmes, de negativos, raio-x, tudo que proporcione acesso a dados de pesquisa, principalmente. Este aqui é o scanner planetário, um equipamento alemão de custo de R$250 mil. Ele é utilizado para digitalizar documentos bem antigos, com um difícil manuseio, que não podem ser desmontados. Agora, por exemplo, está aqui um dos anos 40, o registro histórico da Escola de Educação Física da URGS. Este outro aqui comporta documentos de grande porte, por isso mesmo foi o escolhido para concretizar a versão online do Atlas Ambiental de Porto Alegre, um trabalho pioneiro no mundo que reuniu mais de 200 profissionais e foi lançado há 20 anos, mas acabou esquecido com o passar do tempo. O projeto foi inspiração para mais de 60 cidades do mundo e agora está disponível para quem quiser acessar o conteúdo. O custo de produção do Atlas, quando foi feito há 20 anos atrás, cada exemplar custou um valor exorbitante então impossibilitou a sua reimpressão. Agora, com essa disponibilização do Atlas em formato digital, a gente possibilita as escolas, a comunidade. A gente está tendo muito feedback pelo nosso site de pessoas falando: olha, eu participei do projeto, que bom que foi revitalizado, tudo isso. A gente não faz só a conversão do físico para o digital, mas a gente também faz esses estudos dos usuários, no caso, para ver como que ele pode melhor interagir com esse material, né? Tá aí, agora chegamos no momento da entrevista que eu falei agora há pouco para você. Se você tem dúvidas, coloca aí na nossa live do Facebook a sua pergunta, porque o nosso assunto agora interessa muita gente. Entrevistas de emprego. Você tem dúvidas a respeito disso? Sabe como se portar, como se vestir, como responder aquelas famosas perguntas? Para responder tudo isso para a gente, está aqui a Fernanda Piazza, que é especialista em gestão de negócios e carreiras. Muito bom dia, bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Lilian? Então, vim aqui para dar essas dicas mesmo, né? Fernanda, temos muito a falar, né? Mas eu vou iniciar por um assunto que é recorrente, assim, entre quem vai fazer entrevistas, que são as famosas perguntas, né? Tem perguntas que se repetem em grande parte das entrevistas, mas mesmo assim o pessoal que está procurando emprego acaba cometendo erros, até gafes às vezes, né? Queria também as tuas dicas para iniciar. Então, é exatamente isso. É uma pena porque são perguntas que se repetem a quase todos os processos seletivos e que acabam desclassificando muitas vezes bons candidatos, mas por nervosismo e por falta de preparo para esse momento, as pessoas acabam se atrapalhando e dando respostas erradas. Uma das perguntas que é bem frequente pelo RH é a questão da pessoa falar sobre pontos positivos e negativos, ou suas fraquezas. Sim. E aí o importante é a pessoa ter a consciência de que aquele é um momento profissional e que ela não está ali para falar dos seus pontos positivos e negativos pessoais. Nem contar a vida dela ali. Nem contar a vida dela ali. Que acontece, por mais que a gente ache engraçado, mas infelizmente acontece. Por despreparo e nervosismo mesmo, né? Então, só tentar se manter tranquila, saber sobre a vaga, sobre a empresa e entender esse preparo antes de estar na frente do entrevistador, do RH, é ela ir preparada para isso. Bom, quais são as minhas fraquezas para este cargo, né, para esta empresa? E tentar, de alguma forma, estar já desenvolvendo essa fraqueza. Então, por exemplo, se eu sei que uma fraqueza minha é o inglês e eu estou ali para uma vaga de gerência, de um cargo mais executivo ou por uma empresa que vai em algum momento exigir isso, quem sabe eu já não começo a fazer alguns cursinhos, nem que sejam online, gratuitos, para falar na hora da entrevista
que é uma fraqueza, mas que você já detectou isso e já está buscando a solução. Porque isso demonstra também um desenvolvimento da pessoa, né? Nunca mentir, né? O nível de língua estrangeira, por exemplo, a pessoa já diz que é fluente para conquistar a vaga e depois pode ser um problemão, né? Existem alguns testes que eu já sei que empresas fizeram a pessoa, no próprio currículo, às vezes coloca que o inglês é intermediário, que isso acontece com muita frequência, as pessoas colocam muito que é intermediário. E aí, de surpresa, vem algumas perguntas básicas em inglês para responder e a pessoa não sabe, ou alguma perguntinha em inglês. Então, não dá para mentir sobre isso, não, porque é uma mentira que facilmente vai ser desmascarada. É verdade. Muito menos sobre currículo também, né? Que passou por tal e tal lugar, ou alguma função que não foi realizada, Exatamente, porque mentir no currículo é muito fácil, né? Você está ali escrevendo, não tem ninguém questionando. Mas quem vai te questionar sobre isso é uma pessoa preparada, com uma vivência sobre isso. Então, ela vai detectar as mentiras, né? E caso passe, depois na hora de exercer a função fica mais feio ainda. É verdade. Né? Então, não mentir. E falando de currículo, já que tu perguntou, Lilian, o currículo, ele deve ser formatado de acordo com cada vaga que você está enviando. Porque, às vezes, uma experiência anterior, ela não é coerente e nem precisa ser relatada para aquele cargo. E aí fica lotando o currículo de informação, que também não é legal. Certo. Bom, e também tem toda a linguagem não verbal, né? Toda uma preparação do visual também. Quais são as dicas, então, também para a roupa, para o sapato? O que tem que prestar atenção? Então, mais uma vez, estar de acordo com a função. Acontece muito das pessoas irem vestidas totalmente fora do padrão daquela empresa ou da função. Eu já tive um relato que me marcou muito, que é bem engraçado até, mas de uma pessoa ir vestida para entrevista de escoteiro, porque não deu tempo. E aconteceu, isso é verdade. E aí, não importa a experiência técnica, quão boa ela seja, mas não está de acordo. Como é que uma pessoa que não dá tempo? Então, se não deu tempo, ele pode ir para uma reunião vestido de escoteiro. Então, as pessoas vão de tênis, uma maquiagem muito pesada. As meninas têm um cuidado com os decotes, com as saias muito curtas. Então, uma coisa é moda para passear no shopping, para ir numa festa, para estar no dia a dia. E a outra é estar adequado para aquela entrevista, para aquele cargo, né? Então, em resumo, tem que se informar bastante sobre a empresa e sobre a vaga, né? Para saber tanto como responder as perguntas, como também para saber como se adequar ao vestuário e tudo mais. Essa é a dica fundamental para o sucesso dessa entrevista. E agora tem algumas empresas, né, com o avanço da tecnologia, e a gente vê fases das seleções que são via web, né? Exato. Então, tem entrevistas que são realizadas pelo Skype, por exemplo, né? Tem alguma dica também para o pessoal que faz esse tipo de seleção? Sim, hoje muitas seleções, principalmente de multinacionais ou empresas em que o RH não está no estado da vaga, né? Que fazem essas seleções via Skype na maioria das vezes. E a dica é estar em um local sem poluição visual, né? Procurar um cantinho da casa, alguma coisa que seja mais clean, com uma boa iluminação, testar antes, né? Então, testa a câmera antes de iniciar, se ficou bem enquadrado, se o som tá legal, faz o teste com alguém, com um amigo, pede para um amigo ligar no Skype, ver se está tudo funcionando. E a mesma coisa assim, o teste antes é bem importante quando assim por vídeo, para ver se ficou legal a maquiagem, o que está aparecendo da roupa. Né? Então, essas são dicas para não ficar perdendo tempo na hora que a empresa fizer a ligação do vídeo. Tá certo. Você tem uma pergunta, manda aí pra gente que ainda dá tempo. A Carolina está aqui com a gente no Facebook. A Su Nani, adoro as dicas da Fernanda. Vanessa Piazza, acompanho a Fernanda desde as entrevistas dela em outra emissora. Adoro as dicas dela. Que bom. Então, aqui os elogios, se tiverem dúvidas também,
podem perguntar. Fernanda, a gente trouxe dicas assim sobre, né, várias questões, mas sempre resta uma dúvida a respeito da hora da entrevista, da preparação também para quem tem medo de falar em público, tem medo, né, tem uma grande barreira. Como o pessoal pode se preparar para isso? Porque às vezes o tempo é muito curto, né, dentro do processo seletivo. Essa ansiedade, né, e o nervosismo de conversar com alguém que você não conhece, e é pela expectativa de querer muito aquela vaga. Então, acho que aqueles minutinhos que antecedem a entrevista, tentar, nem que seja através de alguma respiração, alguma coisa, ler algum outro assunto, tentar desopilar daquele momento que é tenso para ela. E encarar a entrevista como uma conversa com alguém, com uma outra pessoa, onde você não está ali para mentir, nem para fingir, nem para fazer um teatro sobre nada. Então, tentar conversar o mais natural possível e não atropelar as palavras. Então, se você sabe que na hora da entrevista fica nervoso e começa a falar demais, tenta se acalmar, dá uma pausa, pensa sobre a pergunta e vai conversando, né? É individual mesmo de cada um, mas eu acho que o que mais funciona é quando as pessoas começam a dominar essa questão da tranquilidade, de respirar, de ver algum outro assunto para depois entrar e encarar aquilo como uma conversa mesmo, porque é isso. Bom, para encerrar, então, rapidamente, a gente poderia, né, trazer várias dúvidas ainda, mas a respeito eu tenho duas perguntas aqui chegando, não param agora, infelizmente a gente está encerrando, mas vamos tentar responder aqui, a questão de falta de experiência. Se não tiver experiência, como é que pode fazer? Então, algumas vagas exigem experiência e aí não adianta querer tentar. Mas se você não tem experiência em algo que quer muito, tentar de alguma forma, nem que seja através de um curso, de um trabalho voluntário, de alguma coisa assim, para poder adquirir essa experiência. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. A gente convida a voltar aqui. Um abraço para a Vanessa, para a Su, para o Éder, para o William, para a Patrícia. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá.